Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides, estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã, levando mais uma palavra do Senhor Jesus para você. E hoje eu trago aqui uma palavra de José, o José do Egito, um homem com muita fé, muita determinação, com um ótimo exemplo. Eu vou passar essa palavra para vocês, em nome de Jesus. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel, que era Jacó, amava a José mais do que todos seus irmãos, seus filhos, porque era filhos da sua velhice, e fez-se uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molho ao meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam a meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu ao seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante a ti? Amém? Então, aqui José, ele com 17 anos, já era um homem com promessas de Deus. Então, aqui, Jacó tinha 11 filhos. E José era o seu filho preferido, porque José era o filho da velhice, Seria o caçulo, o mais novo, Então, exatamente por ser o filho preferido de seu pai, Jacó, os irmãos tinham ciúme de José. Porém, ainda ajudou bastante, quando Jacó fez uma túnica para José. Essa túnica era uma túnica colorida. Naquela época, uma túnica dessa valia muito dinheiro, era uma túnica muito cara. Então, isso provocou mais ainda a inveja, o ciúme de seus irmãos. Então, José, aqui é complicada a situação, porque imagina, José provavelmente amava seus irmãos, mas os seus irmãos aparentemente odiavam a José. Então, José ainda teve um sonho ainda. E esse sonho fez com que os irmãos ficassem mais ainda, não querendo a presença de José junto a eles. José então sonha, que viu nesse sonho, se inclinava a ele o sol e a lua e 11 estrelas. Então, quem era? O sol e a lua seriam os pais. As 11 estrelas seriam os irmãos. Eles se inclinavam a ele. Então, isso aí deixou eles furiosos. Então, eles começaram
já meditar, a pensar um plano, né, para se livrar de José, né, para que José não fosse mais o filho preferido de seu pai, né? Então, esse ciúme, essa inveja, isso aí existe em muitos lugares, nas famílias, né? Aqui é uma história de uma família, existe no nosso trabalho, existe no nosso dia a dia, né? Existe até mesmo dentro da própria igreja, né? Então, nós temos que vigiar, nós temos que pedir para Deus quebrar esse jugo, quebrar essa inveja, quebrar esse olho grande, para que nada nos mal venha acontecer, pedir para que Deus venha nos proteger de todo esse mal. Então aqui os irmãos de José, eles planejavam então, né, a morte de José. Ó, no versículo 20 e 22, no capítulo 37 aqui de Gênesis, né? Então estou lendo o livro de Gênesis e aqui fala então: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos uma besta fera, o comeu e veremos que será dos seus sonhos. E também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lancei-o nesta cova, o que está no deserto, e não lanceis mais nele, para livrá-lo suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então aqui estava planejando, né? Planejando então jogar José em uma cova. Então o que acontece? Eles apacentavam ovelha. Os irmãos de José estavam apacentando ovelha e Jacó mandou José ir atrás dos irmãos para que visse como é que estavam eles lá. Estava tudo bem, estava percorrendo tudo bem, né? Então Jacó aqui não vigiou, né? Porque Jacó, sabendo que os irmãos não gostavam de José, mandou José então ir atrás dos irmãos sozinho, né? Então ali foi a brecha que o próprio Jacó deixou para que os irmãos fizessem a maldade com José. Mas aí vem a pergunta: mas José tinha promessa, José era um homem de Deus, né? Então como é que Deus permitiu isso? Deus permitiu tudo isso para chegar onde José chegou, né? Então, conforme a gente vai observando alguns detalhes aqui da Bíblia, a gente vai entendendo melhor essa história, né? Então aqui, ó, no versículo 25 do capítulo 37, depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam especiarias e bálsanos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então, após o plano deles, eles jogaram então o José do Egito, jogaram ele numa cova no deserto. Essa cova provavelmente, como era no deserto, deveria haver bichos peçonhentos, como escorpião, talvez cobra, aranha, formiga. Então José foi jogado ali. Mas não sei se é sorte ou azar, mas talvez sorte, nesse momento via essa carruagem. Então os irmãos de José, né, pensaram numa maneira melhor de vender José. Além de se livrar de José, ainda também ganhar um dinheiro, no caso, né? Então eles aproveitaram a ocasião. Ó, no versículo 28, passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então José aqui, ele teve o valor de 20 moedas de prata. Então, além de se livrar de José, ainda fizeram essa maldade de vender José como escravo. Então José ele foi levado para o Egito como escravo. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Enviaram a túnica de várias cores
e fizeram levá-lo a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora esta, será ou não a túnica do teu filho? Imagina a maldade, não só com José, como também com o próprio Jacó, com o próprio pai deles, né? Consumir com o filho, ainda fizeram essa maldade de matar um cabrito para sujar essa túnica de sangue, para dizer que as feras teriam comido José, ou pego José. No versículo 34, então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou-se o filho muitos dias. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, aquela carruagem levaram, compraram José e levaram então para vender no Egito, venderam para Faraó. Então, para Potifar, eunuco, que trabalhava para Faraó. Então, aqui, provavelmente, o preço de José aqui não diz o valor que José foi revendido, mas todo comerciante ele compra por um preço e vende para outro. José aqui, lamentavelmente, ele começa a subir de preço. Ele foi vendido, então, para Potifar, então o valor dele aumenta. E com certeza vai aumentar muito no final dessa história. José na casa de Potifar, então ele foi vendido para Potifar. E o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Aí diz aqui a palavra que o Senhor Deus estava com José. E Potifar, como um homem de negócio, um homem sábio, inteligente, percebeu que tudo que o José tocava, ele prosperava. Então ele fazia, mesmo sendo um escravo, mesmo sendo traído pelos irmãos, José aqui ele fazia com carinho, fazia com amor, que é o que nós, cristãos, devemos fazer, apresentar as nossas coisas para Deus e fazer com amor, e Deus prosperará. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José aqui está preocupado, a mulher de Potifar estava se oferecendo para José, sendo José um rapaz de 17 anos, um rapaz jovem, bonito, de boa aparência. Essa mulher então coloca os olhos em José, e pensa em trair o marido através de José. Mas José, um homem de Deus, um homem fiel, que respeita o patrão, e ele preocupa-se também com Deus, ele não pecaria contra Deus. Então José ele foge do mal, José foge do mal, porque não tem como ele, um rapaz crente que nem ele, um homem de Deus que nem ele, pegar e trair o próprio chefe, aquela pessoa que acolheu ele, deu um cargo para ele lá dentro, então perder a confiança nele. Então José foge, José foge, e aí então José, quando Potifar chegou de seu trabalho, a mulher tinha ficado então com as roupas de José. E o senhor de José tomou
e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Porque a mulher, no momento que José fugiu, a mulher então pegou a capa, pegou a roupa, o vestido de José, né, e levou para seu marido, né, no caso, o seu marido Potifar, né? Então levou para ele, dizendo que José teria tentado agarrá-la ou estrupar ela. Então, né, ela inverteu a situação, contou uma história errada, mentirosa, e o marido dela, obviamente, né, como José era escravo, acreditou na mulher. E nisso Potifar mandou prender José. Só que lá na prisão, José, né, também foi bem aceito, né? Mesmo na prisão, ele ajudava, né, ajudava o cárcere lá naquele lugar. E lá teve duas pessoas que teve um sonho, que foi o padeiro e o copeiro, né? E ele, né, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Então, o que acontece é que o copeiro, ele foi levado de volta para trabalhar para Faraó, e nisso Faraó teve um sonho, né? Teve um sonho, e então nesse sonho ninguém conseguia interpretar esse sonho. Então o copeiro, ele falou para Faraó de José: eu estive lá na prisão, e lá teve um rapaz egípcio que, né, interpretou o meu sonho e do padeiro. Então Faraó, não tendo a quem interpretar o sonho dele, mandou que chamasse José. Olha, então enviou Faraó e chamou a José, no capítulo 41, versículo 14. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouve um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha uma observação aqui, que José, ele é cuidadoso, né? Ele não permite jamais que ele seja idolatrado, porque ele já, na mesma hora que Faraó diz que ele interpretava, ele disse que não, que era Deus que interpretava, né? E ele tem aquela confiança em Deus, que ele diz: Deus dará resposta de paz a Faraó. Então é uma observação aqui de confiança, de fé, de certeza que Deus não vai deixar ele na mão, que Deus vai ajudar ele. Isso aqui é muito interessante no nosso dia a dia, de nós termos a nossa confiança, né, em Deus, ter a certeza, né, que Deus vai estar presente no nosso momento difícil, nas nossas dificuldades. Então, Faraó conta o sonho para José. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subia do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e estavam no prado. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas, feia à vista e magra de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas, formosa à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Então, esse aqui é o sonho de Faraó. Faraó fala para José. Então, José interpreta esse sonho de Faraó. É maravilhoso que José aqui, Deus usa José nesse momento. E através desse sonho, imagina, primeiro os irmãos traem José, colocam José em uma cova,
José, então, ele é vendido para o Egito como escravo. José é cobiçado pela mulher de Potifar. Então, José vai para a prisão. José, então, ele acaba tendo esse sonho. É um caminho que ele trilhou para ele aprender. Ele aprendeu como viver na casa de Potifar, ele aprendeu como administrar a prisão, ele conheceu as pessoas que estavam ali presas, o porquê que estavam presas, o que erro elas cometeram. Então aqui José teve algum tempo de experiência, para que ele chegasse a ser um governador. Então aqui o faraó põe José como governador do Egito. Momento que José interpreta o sonho, que as vacas magras representava 7 anos de tempos ruins, 7 anos de fartura. Então José dá a sugestão para Faraó, no caso, para fazer lugares para colocar comida, para que as pessoas não viessem passar fome naqueles 7 anos de pobreza, de seca, de tempos ruins. Então, após isso, então José interpretar esse sonho para Faraó. Faraó ficou muito feliz, então pediu que colocasse José então como governador. E aqui então, no capítulo 41, versículo 38, Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Imagina, o próprio Faraó aqui está reconhecendo que José, que havia o Espírito de Deus em José. Imagina só o próprio rei, que não é cristão, aceitando a ideia de que Deus era com José. E depois diz Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido, sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente ao trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê aqui e tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir de vestido de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamava diante dele e ajoelha assim e pôs sobre toda a terra do Egito. Aqui é maravilhoso que primeiro o cara é expulso pela família praticamente, o cara é escravizado, o cara é traído, mas Deus não tem impossível para Deus. Deus usa Faraó aqui para levantar José como governador do Egito, e só o próprio Faraó tinha autoridade mais que o que José. De escravo a governador. Missão impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, que história maravilhosa essa aqui, de um escravo se tornar um governador. Isso tudo porque Deus quer assim. Se Deus quer o melhor na tua família, no teu lar, é assim que vai acontecer. Após então tudo isso, começar aquela seca, em muitos lugares estavam pessoas passando fome, então os irmãos vai até o Egito, e lá então para comprar comida. Então eles acabam encontrando José. José já era governador e aconteceu exatamente conforme José se colocava, que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinariam a José, e foi exatamente isso que aconteceu. Então os irmãos e pais se inclinaram a José,
Então, depois de saberem que José, que aquele governador era então José, né? Imagina a alegria, remorso, né? Pelo que eles fizeram com ele, né? Então, infelizmente, é, tem coisa que infelizmente nós temos que passar, né? José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Exatamente conforme o sonho dele. O sol e a lua se inclinariam a ele. Né? Então é interessante isso aqui. Né? Aconteceu exatamente o que ele, né, teria falado em sonho, conforme Deus mostrou em sonho para ele, lá na juventude dele, com 17 anos. Aqui José já estava com 30 anos. Né? Então, no capítulo 46, versículo 29. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel. Israel é Jacó, né? Seu pai e Agazen, e mostrando-se-lhes, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto e que ainda vives. Imagina, depois de ter passado por toda aquela tristeza, acreditando que tinha perdido o filho, né, que as bestas, que as feras teriam comido o seu filho preferido, agora ele se encontra aqui com José. Novamente, ele disse: agora eu posso morrer porque já realizei meu sonho de rever o meu filho. Então é uma história maravilhosa, espero que eu tenha me expressado de uma maneira que vocês possam entender, mas esse aqui é uma história de milagre, né? Então, de traição, de milagre, então uma história muito bonita essa aqui. Então, eu peço que vocês venham me abençoar, né? Colocando seu like, né? Se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos. E eu peço a Deus que venha abençoar a sua família, seu lar, venha abençoar o teu trabalho, que Deus venha fazer um milagre na sua vida, assim como Deus fez um milagre aqui na vida de José, que Deus venha fazer um milagre também no teu lar, na tua família e na tua saúde. Muito obrigado, que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém?